Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Mais uma vez, professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88, precisamente no seu artigo 5º, inciso 11º, inciso 11 do artigo 5º, muito importante, pois trata do asilo inviolável. Vamos ao inciso. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Nós vimos na aula passada, aula sobre o inciso 10, sobre a intimidade, e a casa nada mais é do que o santuário do indivíduo. A casa nada mais é do que uma espécie de refúgio, um lugar onde verdadeiramente o direito à intimidade se realiza. O direito à intimidade, como nós vimos, está garantido no inciso 10. Mas a casa, a definição de casa aqui na Constituição, não é apenas a casa como nós conhecemos. Nós temos aquela ideia da infância, da escola, em que a gente desenhava o quadradinho com aquele telhadinho, aquela janelinha e portinho, não é verdade? Isso fica na nossa mente. Bem verdade que essa definição de casa nem existe tanto mais hoje em dia. Hoje em dia as arquiteturas das casas estão bem mais modernas. Mas a casa aqui, no inciso 10, ela vai falar de qualquer compartimento habitado. Vai se valer aqui na Constituição para, por exemplo, um carro em que a pessoa habite. Por que não? Um trailer, a boleia de um caminhão, a cabine de um caminhão, um lugar não aberto público, no qual o indivíduo possa exercer uma atividade. Por exemplo, o local de trabalho, um escritório, um quarto de hotel, uma pensão. Agora, atenção! Não compreende a definição de casa aqui estabelecimento como bares, casas de jogos ou locais semelhantes, tá? Muito cuidado. Mas a casa é um asilo inviolável do indivíduo. A Constituição vai garantir a inviolabilidade da residência, da casa e dos outros exemplos como nós falamos. Ela é protegida na Constituição, de forma que ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Atenção, cuidado! O texto aqui da Constituição não é dos melhores. Penetrar, aqui você pode entender como invadir, como entrar sem o consentimento do morador. E às vezes você não precisa entrar apenas fisicamente. Ora, hoje em dia existe até drones. Existem drones com câmeras, não é isso? Você não pode, por exemplo, instalar a câmera dentro da casa de alguém. Então, penetrar não é apenas fisicamente. Fique atento a isso, tá? Salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro. Nós temos aqui a exceção. E a exceção é exatamente o que vai ser cobrado na sua prova, no seu concurso. Bem verdade que muitas das vezes o texto da lei é cobrado. Agora, algumas bancas, como a CESP, têm o hábito de cobrar com um pouco mais de detalhe. Então, é importante você gravar, primeiramente, a letra do inciso, o texto da lei. Isso já vai garantir que você faça uma boa prova. Vamos lá. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro. Flagrante delito vai fazer referência àquele que está cometendo a infração penal, aquele que acaba de cometê-la, o que é perseguido logo após, encontrado logo após com instrumentos do crime. Então, o flagrante delito acontecendo pode ser o caso de violação da casa do indivíduo. Um outro exemplo é o caso de desastre. Pode ser o caso até de um incêndio. Imagine um terremoto, a casa sobre os escombros e a vida ali pedindo socorro, e vai se manter então a inviolabilidade do domicílio, a inviolabilidade da casa, a inviolabilidade do quarto de hotel, da cabine do caminhão, ali num acidente ou algo parecido, ou pegando fogo. Não é razoável que assim se pense. Então, em caso de desastre, é permitido entrar sem o consentimento.
Lembrando que, com o consentimento do morador, não existe regra. Pode-se entrar em qualquer caso. Nós estamos falando aqui sobre o caso de adentrar na casa sem o consentimento do morador. Então, falamos sobre o flagrante delito, falamos sobre o desastre ou para prestar socorro. A pessoa está infartando em casa, gritando socorro, não é isso? Ou uma outra condição em que a vida está em perigo. Então, pode-se entrar na residência sem o consentimento do morador. Ou, durante o dia, por determinação judicial. Por determinação judicial. Grave isso, determinação judicial. Muitas bancas trocam a figura do juiz pela figura do delegado. Trocam determinação judicial por determinação policial, por determinação do delegado. Enfim, preste atenção, por determinação judicial. Para explicar melhor essa parte, vamos ao nosso quadrinho. O quadrinho que vai facilitar o nosso entendimento. Vamos lá. As situações em que se pode entrar na residência sem o consentimento do morador. Durante a noite. Coloquei a lua aí para você gravar. Durante a noite, em caso de delito, desastre ou para prestar socorro. Alguns também chamam de DDS para gravar. É um macete para você gravar as hipóteses em que pode-se entrar na residência durante a noite, em caso de delito, desastre ou para prestar socorro. E durante o dia? Durante o dia, em caso de delito, desastre ou para prestar socorro, mas também por determinação judicial. Aí também do lado do macetinho, DDS, Jude. Tá bom? Então vamos ao conceito. Conceito de dia. O conceito de dia é nascer do sol ou o pôr do sol. Já se entendeu de ser 6 da manhã e 6 da noite, mas por conta do horário de verão, o entendimento que prevalece é o nascer do sol e o pôr do sol, tá bom? Mais um detalhe a falar aqui, antes de terminar o vídeo, é que nós sempre pensamos na violação do domicílio quando alguém está ali cometendo um flagrante delito, quando alguém está invadindo a nossa residência. Mas, às vezes, a violação a esse inciso da Constituição acontece pelas autoridades. Existe até a lei de abuso de autoridade. O Estado também está restrito a essas situações. O bombeiro, o policial, o investigador, o delegado, enfim, de uma forma geral, esse inciso da Constituição protege o indivíduo dos arbítrios do Estado. Existem outras exceções, mas nós vamos tratar em vídeos mais à frente. Por hora, é o suficiente. Na nossa próxima aula, nós temos a inviolabilidade das comunicações. Por hoje é o fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.